Antes de tudo, Fé. depois de tudo Gratidão. e no meio, leia a Bíblia Cast. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã, nesse domingão. Estamos aqui já para falar sobre a palavra de Deus. Estou com João 3,16, Fernando Pinheiro, que bênção ter você aqui com a gente. Leia a Bíblia Cast, episódio número 73, né, pessoal? Semana passada a gente estava lá na Escola da Bíblia. Foi uma bênção gravar lá, né, pessoal? Teve sol, teve chuva, teve vento. Foi uma maravilha, né? Deus lá controlou tudo e saiu tudo para a glória de Deus. E a gente falou um pouquinho do que a gente leu. E essa semana não vai ser diferente. Vamos falar mais uma vez da palavra de Deus. Dessa vez o livro de Timóteo, né? 1 Timóteo completa. A gente vai falar hoje nesse episódio do Leia a Bíblia Cast, tá certo? João 3,16, meu amado, bem-vindo. Mais um episódio, né, João? Graça e paz, amado Daniel, amado Fernando, você, nossos ouvintes do Brasil e também de outros continentes, né? Eu quero deixar para você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que reina para todo sempre, esteja com cada um, cada lar aqui representado, que essa paz ela chegue para você e para os seus, né? Na realidade, é com grande animação. É com grande motivação que estamos começando esse resumão e eu quero dizer a vocês que têm acompanhado, que estamos no programa 73, que é muito bom e são fiéis, né? Estão aqui já há 73 semanas, Firme e 73 forte, domingos, firme e forte, né? Então, as lives também estão sendo excelentes. Daniel na segunda, na quarta e na sexta, Amém. excelente, né? Está sendo muito bom. Eu tenho aprendido muito, né? Eu acho que foi em capítulo 3 foi muito, o pastor, o presbítero, você falou muito bem. Eu tive ouvintes nossos que entraram em contato comigo e disse que foi esclarecedor, Amém, que foi algo bênção. muito. Eu quero parabenizar você, mas também eu quero parabenizar você que está chegando pela primeira vez, chegando aqui pela primeira vez, você que Aê. está aí entrando aí nesse rol que você vai começar agora, né? 1 Timóteo aqui é o resumão, eu peço que você volte, né, e entre no grupo, porque após a live de Daniel, você pode comentar e também quando não tem a live, você fica um tempo sozinho com Deus meditando e aí você dá o feedback lá, escreve lá alguma coisa, anima, né, o grupo, né, então eu só tenho que agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar com vocês, meus ouvintes, estar com você, Daniel, Fernando. Maravilha, Daniel, vamos pedir Muito aí bom. força e graça nesse início de Amém. programa. Que coisa boa, né, pessoal? João animado aí, né? Vocês nos animam, não é verdade? Vocês nos animam, vocês participando do grupo, vocês comentando nas lives, né? E o tempo todo participando, chegando agora, se inscrevendo, mandando aí o link para todo mundo. Vocês nos animam, tá certo? Olha aí, olha a caneca aí. Jesus, a nossa esperança, o Brasil inteiro, né? Pernambuco e o Brasil, muitos irmãos aí se juntando a nós para ler a palavra de Deus. Que maravilha! Continue nos animando, né? Que a gente vai continuar também animando vocês e assim essa troca maravilhosa. Valeu, João. E Fernando Pinheiro também está com a gente nesse programa. Eu queria que o Fernando falasse aí. Ontem teve programa, não foi? Jesus, a nossa esperança, né? Todo sábado tem um programa. Então, Fernando, quero desejar boas-vindas a você e fala um pouquinho aí sobre esse programa que é, ó. Jesus, a nossa esperança. Bem-vindo, Fernando. Muito bom. Daniel, muito bom. É sempre muito gratificante a gente compartilhar com irmãos, né? Essa pequena frase, como diz uma irmã nossa, é uma palavrinha pequena, mas é muito em poder. Jesus é a nossa esperança. Cada vez que a gente ouve essa frase, meu irmão, a gente se reanima, renova forças. Parece simples, né? Mas é muito forte. E É foi muito bom o forte. programa. Os irmãos também possam assistir, ouvir, né, o programa pelo YouTube. Sempre está disponível lá. E com certeza traz muita edificação. Louvores, reflexões, né? E muita edificação. É mais uma porção, né? Como vocês sempre falam, uma porção para a gente degustar, para a gente se afastar do mal. A gente está sempre ali, ó, fixado no Senhor. E eu quero fazer também um breve comentário aqui do que João falou, capítulo 3. Você trouxe, meu irmão, uma reflexão sobre a escolha dos diáconos, pastores e bispos, né? Meu irmão, Isso, foi muito presbítero. bom ter ouvindo e realmente todos os irmãos que, por acaso,
estejam ouvindo esse resumão e não assistiram a live, eu diria para que eles voltassem e pudessem assistir. Com certeza, eles vão ter informações para eles e para eles passar para outras pessoas, porque o mundo, muitas vezes, não está entendendo bem do que se trata. Mas foi muito bom. Fica aí o convite para que os irmãos possam assistir também. Amém. Glória a Deus, né? Deus seja louvado. Que bom, né? Que bom que foi edificante. A palavra de Deus, né? Sempre nos edifica, tá? Lembrando que todas as lives, tá, pessoal? Ficam aqui no canal também. Você pode aí, ó, passar o tempo, aproveita o domingão aí, volta, assiste a live, assiste o resumão da semana passada, né? Vai acompanhando, vai, né, aproveitando, em vez de ficar assistindo aí a televisão, que não tem nada, né, que nos edifica, você fica aqui navegando por horas e horas no nosso canal, vai no canal Jesus a Nossa Esperança, ouve o programa também, uma benção, tá, pessoal? Conteúdo tem, né, pra gente se edificar. Beleza, valeu, Fernando, valeu, João. Já estou aqui com o meu cafezinho, né? Vocês viram aqui, já estou tomando meu cafezinho e eu quero ouvir de João 3,16, ó. João também tá com seu chazinho aí de canela, né, João? Não é isso aí? Canela com anis estrelado. Opa, olha aí, canela com anis, muito Fica a bom, olha dica, aí, fica a fica a dica, dica. fica a dica. Vou provar. Muito bom, João. Vamos falar de Timóteo, né? Essa carta que Paulo escreveu para Timóteo, 1 Timóteo, né? 6 capítulos maravilhosos com instruções incríveis aí para Timóteo, que a gente vai comentar um pouquinho agora, cada capítulo. João, capítulo 1, qual o seu destaque? Antes disso, Daniel, eu quero dizer que eu mostrei, para quem chegou agora, olha, eu estou falando de Pernambuco. Estamos falando aqui, né, da região metropolitana do Recife, né? Estamos aqui em 3 cidades, Daniel está em Recife, capital, Fernando está em Olinda, cidade vizinha, e eu estou posterior na cidade do Paulista. Nós estamos aqui no estado de Pernambuco, no Nordeste, mas nós estamos falando para o Brasil. Estamos falando Aí. para você que chegou agora, assina o canal, compartilha e aperte o sininho, Tem um porque sininho, toda tem um vez sininho, é. que houver aqui um acréscimo de conteúdo, você receberá. É muito importante, você tem que fazer a leitura das lives, como foi dito, mas antes do capítulo 3 tem o capítulo 1. E Paulo, ele começa escrevendo essa carta, logo no início, no versículo 5, Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, né? Ele colocou assim, o objetivo, né, da admoestação. No versículo 5, Paulo diz, é o amor, mas é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sem hipocrisia. Muito forte, Daniel, esse versículo, e nós queremos já dizer aqui, né, os pilares de quando você vai falar para alguém, quando você vai dar uma direção. Qual é a direção? Olha, primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui é uma fé sem hipocrisia, sem falsidade, sem dizer, é uma fé alicerçado na pessoa de Jesus. Mas isso tem que vir junto com uma consciência pura. Foi dia de live, eu convido você. Procede de quê? De um coração puro. E tem algo muito interessante, porque o versículo após esse, Paulo, ele diz assim, ó, algumas pessoas, Timóteo, se desviaram, né, destas coisas e se perderam em discussões inúteis. Quantas pessoas você conhece que entra em um falatório que não acrescenta? Na realidade, ele gera muitas, vou dizer assim, muitos sentimentos que não é legal, que não edifica. Então, se não for para edificar, fica calado. Fica aqui a dica. Jesus é a nossa esperança, Daniel. Maravilha, Fernando. Amém. Muito bom, né, pessoal? Muito bom esse capítulo aí, já com instruções valiosíssimas, né? Valiosíssimas que Timóteo precisava levar para os irmãos, né? Lá em Éfeso, e que também a gente precisa se preocupar, né? Muitas discussões, né, pessoal? Muita vez, a Bíblia é muito grande, tem muito assunto, tem muita história, tem muito exemplo maravilhoso, mas não é porque a Bíblia, né, é grande que a gente precisa entrar em todos os assuntos, né? A gente não precisa discutir todos os assuntos, né? Qual era o nome do irmão de Adão? Qual era o nome não sei do que, ó, né? Qual era a terra? Não precisa, tem detalhes que não precisa, tá, pessoal? Tem muitos e muitos assuntos na Bíblia que a gente não precisa se aprofundar se não for para edificação, né? Se for para edificação, amém, se aprofunde. Mas se não for, se for causar divisão, se for causar discórdia, né? Se tem um irmão que não acha igual a você, beleza, passa, tá certo? Não fica entrando nessas discussões,
tá certo? A menos que seja, né, João, aqueles pontos centrais da fé, né? Os pontos centrais da fé, beleza. Mas se não for os pontos centrais que Jesus nos ensinou, é discussão inútil, né? Então, Isso. já o primeiro aprendizado aí desse capítulo 1 de Timóteo. Maravilha. Uma só fé, um só batismo e um só Senhor. Aí a gente fala, agora, Aí a gente fala, mas se falar não, se Judas Iscariote foi batizado por João no Rio Jordão, aí a qual gente... era o tamanho do rio que Jesus se batizou, a Pois é. profundidade do rio, qual é o tamanho do pão que Jesus comeu na ceia, ó, isso aí, pessoal, a Desse gente aí, fica, a gente deixa para os foge. historiadores, deixa para os historiadores aí. Muito bom, maravilha, Muito Daniel. bom. Valeu, João. E você, Fernando, qual o seu destaque aí desse capítulo 1 de Timóteo? Meu destaque foi também isso que vocês falaram aí, gente. Do verso 3 ao 7, né? Quando Paulo realmente ele vem e aconselha Timóteo. E o que me chama a atenção, João, você comentou muito bem aí, no verso 6, quando ele diz: algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis. Eu vejo que essa orientação de Paulo foi para Timóteo, mas eu vejo que é para mim hoje, é para todos nós hoje. Então, eu fico pensando como a palavra de Deus ela é atual, né, Daniel? Como ela é viva, como ela é eficaz, como ela se encaixa plenamente em nossos dias, né? Então, fica aí para nossa reflexão. Será que nós estamos buscando, tentando inculcar coisas que não tem nada a ver, ensinamentos errados ou situações que não vai acrescentar nada para a gente? Então, fica aí, né, esse chamado. Foi para a gente esse chamado de Paulo, eu vejo aqui, né? Então, é para que a gente possa refletir. Muito bom, João. Muito bom, Daniel. Amém. Valeu, Fernando. Realmente, né, pessoal? Sempre foca nisso. Pensa, eu estou tendo discussões inúteis. O que é que eu estou discutindo com os meus irmãos? Vai me edificar? É o que Jesus falou? Né? Se não for, pessoal, né? Passa, não perde tempo com essas coisas, tá certo? Tem até um exemplo de uma discussão. Pode falar, Fernando. Não, é atual, né? Isso é para a gente. A gente foi uma carta. Alguns podem dizer, isso foi para Timóteo há 2000 anos atrás. Mas a gente observando, Daniel, hoje o contexto de vida nosso aqui se encaixa plenamente em nossas vidas, nas discussões. Se a gente não tiver cuidado, a gente envereda por caminhos errados e termina sendo envolvido nessas discussões que não levam a nada, né? É verdade. Eu tô lembrando agora de uma passagem, eu não lembro qual é a passagem. Coloca aí nos comentários se você souber, tá certo? Me ajuda aí, eu vou dar uma pesquisadinha já aqui. Mas tem uma discussão dos discípulos, né, dizendo assim: quando a gente estiver na eternidade, com quem a gente vai ser casado? Se eu me casei de novo, se eu me casei de novo, a pessoa na eternidade vai ficar com quem? Veja, que discussão. Veja, isso vai levar aqui, essa discussão. Por que eu quero saber, né, se eu vou ter cabelo, se eu não vou ter cabelo, se eu vou ser casado, se eu não vou ser casado na eternidade? Veja, é justamente esse tipo de discussão, pessoal, que Jesus não quer que a gente tenha, né? Para quê? Isso não vai edificar a gente nada. Deixa para a gente saber essas coisas quando a gente estiver lá. Não é isso? Eu vou dar uma olhadinha aqui qual é essa passagem, mas se você souber, já coloca aí nos comentários, né, que passagem é essa que os discípulos falam aí do casamento na eternidade, beleza? Discussão inútil. Eu penso, Daniel, que os fariseus para pegar Jesus. Olha aí no céu, isso, como é exatamente, que é, né? Os fariseus, né, querendo... Isso. Tô lembrando algo assim. Acho que é os fariseus mesmo, não eram os discípulos, não, né? Era os fariseus. Beleza, massa. Beleza, pessoal. Vamos avançar então. Capítulo 2, João 3,16. E aí, qual o seu destaque? Não teve live, né, João? Não teve live. É tempo sozinho com Deus e a gente já sabe que antes de tudo é fé. Mas aqui Paulo escreve para Timóteo alguma coisa diferente. Ele diz assim: não entra nessas conversas inúteis, mas aí, logo no capítulo 2, no versículo 1, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas, Daniel. Que versículo lindo, porque eu não entro pela discussão. Esse tempo que eu entro em discussões inúteis, eu estou conversando com Deus, eu estou fazendo súplicas, eu estou intercedendo pelos meus entes queridos, pela a política brasileira, tá certo? É interessante, porque aqui ele coloca em favor de todas as pessoas. Meus irmãos,
ame o seu inimigo. É difícil. Ora por ele, porque se o teu inimigo, você suplicar, orar, interceder por ele, veja que ele vem a ser o quê? Ele vai ser o seu irmão. Que bênção, meu irmão. E aí tem uma pergunta essencial. São duas perguntas essenciais. Você, meu amado ouvinte, tem orado por quem? Opa, por quem você tem orado é uma boa pergunta. João, eu tenho orado por quem? Aí eu tenho orado pela minha filha, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelo cada membro da minha congregação. Eu tenho orado pelas igrejas que estão espalhadas no mundo todo. Eu tenho orado, eu tenho agradecido logo pela manhã por todas as igrejas, sabe? Eu tenho agradecido e tenho pedido a Deus pelas igrejas que estão espalhadas, sabe? Eu tenho orado. E tem algumas, e uma outra pergunta é o contrário. Quem é que tem orado por mim, né? Então, nós sabemos que a liderança da congregação ora pelos membros. Então, alguém, vou dizer assim, o meu irmão maduro na fé, ele está orando por mim. Da mesma forma que eu estou orando pela liderança, não é? A liderança tem orado por mim, a minha esposa, minha filha, né? E muitos irmãos, não é? Que fazem parte da congregação, e eu tenho certeza que os nossos ouvintes têm orado para que esse programa ele vá cada vez mais longe, espalhando. É o que a gente tem ouvido e tem escrito, esses irmãos abençoados que têm animado. Recentemente, um dos nossos ouvintes colocou: eu fico animado por ver esses irmãos fiéis que não fazem parte da congregação, né? Mas tem um irmão assim, aí deu o nome do irmão e disse: olha, tenho orado. Então, é orar, meu irmão. Deixa essas conversas de lado e vamos embora. Vamos pedir força e graça. Jesus, a nossa esperança. Muito bom, né, pessoal? Orar uns pelos outros o tempo todo. Em vez de perder tempo, né, João, com essas discussões, com essas coisas, você pode estar orando pelo seu inimigo, pela sua família, pela igreja, pelo seu irmão, sabe, pessoal? Eu fico imaginando, João, que todo dia a gente passa, né, por tanta dificuldade, por tantos problemas, a gente não faz ideia, né, do que cada irmão está passando, mas você não precisa nem saber, você pode só orar. Ora por ele, ora por Fernando, ora por João, ora por mim, né, ora pelos seus conhecidos, né, que isso já é muito melhor do que ficar, né, nesses falatórios, né? Não perde tempo com isso, né? Eu lembro que no programa de ontem, Jesus, a nossa esperança, tem uma mensagem de esperança que é o grito da alma. O grito Olha da aí. alma. Rapaz, foi uma mensagem. O Quando a grito da alma alma grita, né? quando as palavras falham, aí o coração, a alma, ela grita. Que mensagem! Então, Que eu digo a mensagem, ó. você, entra lá, talvez o meu diretor já tenha colocado lá o programa. Quem Né, perdeu, né, João? Vai lá, corre lá no canal. vai lá no canal, porque, né, tem uma história de esperança com o meu amado irmão aí, Daniel também, né? E versículos Sim. para meditações também. Olha, o programa ontem foi recheado. Eu só digo para você, Amém. vamos Não pedir. perde. Força e graça. Amém. Amém. Não perde aí o programa de ontem. Jesus, a nossa esperança. Valeu, João 3,16. E você, Fernando Pinheiro, qual o seu destaque aí? Capítulo 2. Capítulo 2, do verso 1 ao 4. O que João viu aqui, mas é interessante. João, só para comentar o que você falou do programa de ontem, né? O grito da alma. Quantas vezes, né, João? Quantas vezes a voz não sai pela garganta, mas Deus, né, ele captura o nosso sentimento, ele ouve nosso clamor, nosso grito, né? Interessante. Só para que os irmãos possam ficar pensando nisso, né? E é interessante aqui, João, Daniel, quando o apóstolo Paulo, né, meu destaque também foi esse, porque eu achei incrível quando o apóstolo diz aqui, olha, pede para que ele ore, né? Ore por todos, ore pelos reis, pelos governantes. E eu fiquei pensando, a gente, como o João bem falou ainda há pouco, né? Nós estamos vivendo uma situação nesse país onde muitas vezes a gente tem dificuldade em tomar partido e dizer, isso está certo, isso está errado, mas ele pede para orar, independentemente de quem sejam os reis, as autoridades, né, os governantes. Então, eu achei interessante, porque nós devemos orar por todos, não importa se a gente gosta deles, se a gente não gosta. O que é importante é que Deus gosta. Veja o que diz aqui no verso 3. Isso é bom.
E Deus, nosso Salvador, gosta disso. Na nova tradução da linguagem de hoje, estou lendo aqui. Então, Deus gosta disso. Isso agrada a Deus. E quem ora, se nós orarmos pela nossa comunidade, pela nossa sociedade, pelo nosso país, pelo nosso mundo, nós vamos ter um mundo de paz, pacificado, como diz aqui no texto também, pacífico, onde a paz vai reinar. E quem não gostaria de viver num mundo onde a paz pudesse reinar, né? Então, Deus gosta disso, independente de se eu não gosto de tal governante, se não gosto de tal autoridade, mas Deus gosta disso, isso agrada a Deus. Então, eu achei aqui muito interessante o aconselhamento do apóstolo Paulo, né? Teríamos muita coisa para falar aqui, comentários a fazer, mas só isso aqui eu achei muito valioso, muito rico. Eu achei o apóstolo Paulo com uma sensibilidade e o desejo, né? Que esse mundo seja um mundo melhor. Não importa quem sejam as pessoas que estão do outro lado. O importante é que a paz de Deus, ela reine entre nós. E aí, com certeza, vai ser melhor esse mundo, né, gente? Amém. É interessante, Amém. João. Com certeza, Fernando, com certeza, né? Se Deus gosta, né? Se Deus gosta, então vamos fazer a vontade de Deus, fazer o que Deus gosta, independente, né? Se a gente gosta ou não, vamos, né? O que a gente gosta ou não, pessoal, é a vontade da carne, né? Se a gente for seguir a vontade da carne, ó, eu vou fazer as coisas que a minha carne quer, né? Eu tenho que fazer o que o Espírito quer, né? O que o Espírito quer é o que Deus quer. Muito boa essa reflexão, lembrando de orar uns pelos outros, me lembra o nosso irmão Sheldon, né? Que está sempre nos animando aí, né? Está sempre nos animando a orar uns pelos outros o tempo todo. Que bênção. Sheldon, coloca aí, se você estiver aqui nesse episódio de hoje, coloca aí, oremos uns pelos outros, né? Como você sempre faz. Beleza, pessoal? Vamos avançar. Que bênção essa carta aí de Timóteo, maravilhosa, né, pessoal? Maravilhosa, totalmente atual para os dias de hoje. Enquanto vocês estavam aí, eu vim rapidinho aqui na minha Bíblia e achei a passagem, viu, pessoal? É Mateus 22. Depois, olha aí, ó, Mateus 22, achei aqui, onde os saduceus, olha aí, os saduceus, né, como o João falou, os saduceus que não acreditavam na ressurreição, tá? Eles estavam desafiando Jesus, perguntando, né, quem iria ficar com o casamento, depois que vários teve 7 maridos, né? E aí quem era que ia? Aí Jesus disse, ó, nem na eternidade nem se casam, nem são dadas em casamentos, mas serão como anjos do céu. Olha aí, né, pessoal? Então são discussões que, né, que não vai nos edificar, só vai fazer a gente perder tempo em vez de estar orando, em vez de estar orando uns pelos outros, beleza? João 3,16, e aí capítulo 3, olha aí, chegou no capítulo 2 dos bispos, né, dos presbíteros, né, João? Qual foi o seu destaque aí desse capítulo? No céu, não se casam nem se dão em casamento, no céu. Mas aqui, o apóstolo Paulo, ele diz que uma das qualificações é que o pastor, bispo e presbítero, ele seja esposo de uma só mulher. Parece uma coisa, né? Parece uma coisa, né? É interessante, porque a palavra de Deus, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, no versículo 1 ele diz, fiel é a palavra, 2 pontos. E aí ele vai explicar, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Agora, tem que ter umas regrinhas, e é necessário que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, e aí segue, tá bom? Que eu não vou ler, mas é necessário, né? O que eu digo para você hoje é, você tem almejado o que na sua congregação? Essa é uma boa pergunta. Você tem almejado o episcopado? O que é que você tem almejado na sua congregação? E aí, você deseja ser pastor, por exemplo, o que é necessário? Aqui tem as qualificações. Agora eu quero falar de uma em especial, que diz que é apto para ensinar. E aí vem a pergunta-chave. Você tem estudado a Bíblia? Você já pensou em estudar a Bíblia com alguém? Se você hoje chegou no canal, mas ainda não é cristão, nós temos o curso Como Viver a Eternidade com Deus. São alguns passos entre eu, Daniel, o Fernando, a gente pode conversar e estudar com você pessoal ou no grupo que já tem um projeto aí para 2026 avançar. E se você se tornou um cristão agora, mas não sabe, de repente eu tenho um curso bom para você.
seja no Brasil todo. Eu tenho um curso que é chamado Como se tornar um cristão fiel, onde você vai ver o Deus do cristão, a Bíblia do cristão, tá certo? A igreja do cristão, a gente vai ver tudo do cristão. Então, se você é novo na fé, novo convertido e quer saber mais, entre em contato com o Daniel, que ele vai encaminhar você ou para mim, ou para ele, ou para Fernando, mas eu tenho esse um imenso prazer em estudar com você em todo o Brasil. Agora, se você especialmente está aqui em Recife, na região metropolitana, agora em outubro vai começar os novos cursos da Escola da Bíblia, onde na segunda-feira tem Gênesis, na terça à tarde tem Como Ler e Entender a Bíblia, na terça à noite tem a Vida de Cristo, na quarta-feira, imagina o que é que tem? Opa. Sermão do Monte, às 14 horas. Meus irmãos, vocês que estão nos assistindo, prestem atenção, porque na quarta-feira nós queremos ver você na Avenida Conde da Boa Vista, 1437, por N motivos, mas eu vou trazer dois. N motivos, mas eu vou trazer dois. N motivos, mas eu vou trazer dois. O primeiro é que à tarde, às 14 horas em Brasília, até às 16, haverá o curso Sermão com Monte. Quem vai ministrar? Esse que vos fala. Esse humilde servo vai compartilhar só 3 capítulos do Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. E eu digo para você, ele transforma vidas porque ele transformou a minha vida. Agora, eu digo para você o segundo motivo, entre outros motivos, é que na quarta-feira à noite você tem, entre outros motivos, né, entre outros N motivos, o segundo motivo que eu quero alertar para você hoje é o seguinte, é que às 18h30 vai começar o curso O Livro de Daniel. E aí, eu Opa. não vou dizer quem é o professor. Se você sabe quem é o professor do livro de Daniel, digita aqui, comenta aqui. Eu quero ver, Daniel, se essa vai ficar. É porque o professor, ele está por aqui. Ele está por aqui. Daniel, aumenta a tela aí para eu dizer. Ele está por aqui. O Quem professor de será? Daniel Quem está por será? aqui. Escreva aqui se você sabe, Daniel. Maravilha, Daniel. Amém, maravilha. N motivos, né, João? N motivos aí, tá certo, E pessoal? ainda Mas, tem ó, mais curso, né? Ainda tem muitos tem. cursos, né? O Olha, tem um curso cardápio. bom. Tem um curso bom na quinta-feira. Na quinta-feira, nós estamos estudando qual livro? Opa, Primeiro, Timóteo. primeiro Timóteo, depois nós vamos para Primeiro. segundo Timóteo, né? Segundo Timóteo. E na quinta-feira, às 18h30, haverá também o curso na Escola da Bíblia, Cartas Pastorais. Então você vai chegar afiado. Já Opa, pegou a já vai live chegar. É. e na quinta-feira, com a permissão de Deus, em nome de Jesus, esse servo que vos fala também vai ministrar esse mesmo curso. Então, prepare-se. Bom Mas ainda demais, tem bom demais. mais. Ainda tem inglês conversação, tem introdução à Bíblia. Olha, tem. O site está aparecendo aqui, ó, que é o site Olha aí. www.escoladabíblia.com. Se você perdeu esse que está passando agora, ele está voltando ali, ó, www.escoladabíblia.com. Daniel, maravilha, Daniel. Muito bom, muito bom. Olha aí, pessoal. Se você está aqui em Recife, né? Se você está em terras pernambucanas, né? Não deixe de fazer presencialmente alguns desses cursos, começando em outubro, tá certo? Outubro de 2025. Se você não está em Recife, não puder vir, tem aí o site, ó. Escola da Bíblia tem muitos cursos aí online também para você fazer da sua casa, da onde você estiver. E se Deus permitir, né, João? Estamos, né, montando aí esse projeto de aulas online, ao vivo, com os irmãos, tá certo? Para todo o Brasil também. Né? A gente já está pensando aí em alguns cursos que a gente vai montar, né? Talvez comece em 26, talvez comece ainda esse ano, a gente está vendo, mas fique orando também por esse projeto, para a gente ter aulas, porque as aulas que hoje são na Escola da Bíblia, né? Nesse site já são gravadas, tá certo, pessoal? Você vai lá, faz o curso gravado. Essas aulas que a gente está planejando vai ser ao vivo, tá certo? Junto com os irmãos aí. Beleza? Mas fica orando, né? E Que vaga Deus está na limitada. frente. Eu e você já digitava de onde você está falando, o horário, Isso. né? Entre em contato com a gente, porque a gente está formando turma, então é necessário que você diga de onde está falando e de onde você mora, né? E também o horário, porque a gente vai fazer e a gente, quando tiver turma, acho que é limitada, né? 10 pessoas. Isso, Então, isso. corre lá, começa lá, porque uma sala muito grande vai ser abrindo Aí não, sala, né? vai Mais abrindo turma, salas, é. Se tem um tiver muita limite, gente, né? Se tiver muita gente, a gente faz outras abre turmas, tá certo, sala. pessoal? Beleza. Valeu, Maravilha. João. Esse foi 1 Timóteo, capítulo 3, né, pessoal? Importante demais aí essas qualificações dos presbíteros. Quem quer ser bispo, quem quer ser presbítero, precisa ser casado,
de uma só mulher, né? Como o João falou, e outras qualificações, né? E aí, Fernando Pinheiro, qual foi que te chamou a atenção aí nesse capítulo 3, Fernando? Muito rico, né, Daniel? Muito rico, João. E João perguntou o que é que você almeja aí na sua casa, né? Você na sua congregação, na sua igreja, almeja, né? Eu achei interessante, João. E aqui a gente vê que o apóstolo Paulo ele descreve, né, as qualificações desses homens que desejam, que almejam, né, o episcopado, o diaconato. E eu fiquei imaginando aqui como é interessante. Precisa ser casado, precisa ter uma série de coisas. Mas um dos pontos que mais me chamou a atenção, João, Daniel, e você que está em casa, tenho certeza você há de concordar comigo, foi quando o apóstolo Paulo diz aqui no verso 2, ele diz aqui no verso 2 que é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Na linguagem de hoje, traduz assim, o bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada, né? Irrepreensível, que ninguém possa culpar de nada. Isso eu trouxe, e você, como disse, há de concordar comigo, eu imagino que essa qualificação, ela deve ser buscada não apenas por uma pessoa que almeja ser bispo, pastor, que almeja ser diácono, mas eu acredito que todo cristão, todos nós que somos cristãos, devemos buscar ter essa qualidade onde ninguém vai encontrar nada que possa nos culpar, que nós possamos ser irrepreensíveis. Por que eu digo isso, irmãos? Porque quando a gente dá motivo para ser repreendido, para ser culpado de alguma coisa, isso, de alguma forma, envergonha o evangelho. Um cristão fazendo algo que não deveria fazer, isso envergonha, isso descredibiliza, as pessoas deixam de seguir, muitas vezes, usam isso como pretexto para não seguir o evangelho. Então, eu vejo que esse requisito aqui que o apóstolo Paulo traz, de irrepreensível, deve ser um requisito que eu, mesmo não sendo capacitado para ser bispo, para ser um líder da igreja, você que talvez também diga, eu não tenho as qualificações, mas essa qualificação de ser irrepreensível, eu acredito e vejo que nós precisamos buscar ter ela em nossas vidas. Então, para que a gente seja um cristão, verdadeiro cristão, eu acho que a gente deve perseguir, buscar essa qualificação. E posso dizer a vocês, acho muito difícil, é muito duro, mas nós somos provocados, nós somos desafiados, essa é a palavra, a buscar essa qualificação para sermos cristãos verdadeiros. Que almejemos ou não esse episcopado, mas que essa qualificação para ser cristão, acho que é essencial. Amém, amém, amém. É verdade, Fernando. A gente precisa o tempo todo buscar, né? Buscar essas qualificações, mesmo que a gente não queira ser bispo, né? Mas são qualificações que todo cristão precisa ter. E essa realmente, como você destacou aí, é uma das mais importantes, né, pessoal? Ser irrepreensível, né? Não é aquela pessoa que está, né, tendo com que se desculpar, né, com que envergonhar, como você disse, envergonha, né? Quando a gente falha, e a gente falha, né? De vez em quando a gente falha, né? Quando a gente falha, a gente envergonha a igreja, envergonha o evangelho, envergonha o nome de Jesus, e a gente tem que estar sempre buscando isso. Buscar é esse nosso alvo, ser irrepreensível, né? Buscar, se esforçar, né? Ouvir o Espírito Santo, ler a palavra, e a gente vai amadurecendo, com certeza. Que bênção, né, pessoal? Essas qualificações aí dos presbíteros, como vocês viram, é para todo cristão, realmente é para todo cristão deve almejar, né? Lembrando que presbítero, bispo, né, pastor, é trabalho, tá, pessoal? Não é um título, não é uma honra, mas é um serviço, é uma obra, é um trabalho que precisa ser executado, precisa cuidar da igreja, como Paulo fala, né? Precisa cuidar da igreja, né? Será que todo bispo cuida da igreja? Será que todo presbítero cuida da igreja? Então, é importante a gente lembrar desses pontos também. Beleza, pessoal, esse foi o capítulo 3 de 1 Timóteo. Vamos falar agora do capítulo 4 também. Já estou abrindo aqui os comentários
da semana passada, né? Vocês deixaram muitos comentários lá no nosso programa gravado na Escola da Bíblia, tá certo? Já estou abrindo aqui, daqui a pouquinho eu vou passar por eles. Mas antes, João, 1 Timóteo capítulo 4, qual foi aí o seu destaque? O que é necessário para ser um bom ministro, Fernando? O que é necessário para ser um bom ministro? Paulo vai mostrar, né, expondo, né, as coisas aos irmãos, ele vai dizer lá no versículo 6, eu separei. E Paulo lhe diz: você será um bom ministro de Cristo, alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina que você tem seguido, meus irmãos. Então, se você quer ser um bom ministro, chegou o momento. Você alimenta da palavra, da fé, da boa doutrina, né? E Paulo ele está dizendo a Timóteo: ó, você tem seguido isso. E uma coisa que não se deve fazer, eu já sei o que é para fazer, e o que não é para fazer. Escuta só o que é que Paulo diz: mas rejeite o quê? As fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade. Então, aqui eu tenho o que eu devo para ser um bom ministro e o que eu não devo. E aí, você tem sido um bom ministro? O que é que impede? O que é que tem impedido você de ser um bom ministro de Jesus? Então, hoje, o convite é para que você seja. Como? Alimentando com a palavra da fé e da boa doutrina, sabe? A doutrina, a palavra doutrina quer dizer ensino. E o que é isso? É ensino de Jesus Cristo, o nosso Senhor e a nossa esperança, Daniel. Jesus, maravilha. A nossa esperança. Muito bom, né, pessoal? Vamos se esforçar também para ser bons ministros, né? Bons ministros, tá certo? Ser representantes de Deus, né? Ministros, embaixadores de Jesus aqui na Terra, um ponto importante. Precisa de preparação, né, pessoal? Para eu ser um bom ministro, eu preciso me esforçar, preciso me preparar, preciso estudar, preciso estar o tempo todo vigiando, atento, senão eu não vou conseguir ser um bom ministro, né? O verdadeiro cristão, ele não leva a vida, né, sem se preocupar com nada, né? Quem leva a vida assim é o mundo, né? A gente se esforça para, né, representar bem o nosso Jesus. Valeu aí, João. Esse foi o capítulo 4. E você, Fernando Pinheiro, aí, qual é o seu destaque aí desse capítulo? Muito bom, João. A reflexão, muito bom, Daniel. Eu separei aqui uma parte aqui do verso 7b e 8, também nesse mesmo texto que João está lendo aqui, na nova tradução na linguagem de hoje. Por que eu escolhi? Porque ela tem uma explicação detalhada que faz a gente pensar. Tá? Você pode ler todas, mas eu li aqui, e quando ele diz, aqui no 7b, ele diz, para progredir, quer dizer, para ser um bom ministro, né, precisa progredir na vida cristã, não é verdade? Ele diz aqui, para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Me chamou a atenção esses exercícios espirituais. E ele continua dizendo aqui, pois, no verso 8, os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Eu achei interessante, Daniel e João, quando o apóstolo Paulo fala, né, que precisa fazer exercícios espirituais, exercitar-se espiritualmente. Aqui na NAA, ele diz, exercite-se pessoalmente na piedade, né? Aqui na linguagem de hoje, ele diz, para progredir na vida cristã, faça exercícios sempre, exercícios espirituais. Então, eu achei interessante, porque nós, muitas vezes, né, nós vamos para a academia, você vai, Daniel, você vai, João, para a academia, eu não estou indo para a academia, não, mas a gente vai para a academia, a gente faz exercício, a gente corre, a gente anda, para progredir na vida fisicamente, né, ficar saudável, mas o apóstolo diz aqui, olha, para progredir na vida cristã, você deve sempre exercitar-se espiritualmente, né? Então, eu achei interessante. E o que é exercitar-se espiritualmente, né? Eu listei aqui algumas pequenas coisas aqui, meditar, orar, buscar a Deus, né? Praticar gratidão, ajudar os outros em piedade,
mostrando pelas boas ações, né? Qual é a vontade de Deus. Então, tem uma série de coisas aí, série de exercícios que nós precisamos fazer. E o cristão, né? Cristão de verdade, precisa estar sempre se exercitando. Isso vira uma prática, né, natural nossa. Eu achei interessante essa colocação do apóstolo Paulo, né? E muitas vezes a gente se exercita tanto de um lado, mas esquece do outro. Achei interessante isso aqui, eu queria comentar isso com vocês. Gostei. Valeu, Fernando. Maravilha, né? Esse ponto aí realmente não podia passar em branco aqui, né, pessoal? Se exercitar, né? Paulo compara aí o exercício físico com o exercício espiritual. Muito bom, muito bom. E aí, estamos com o nosso exercício espiritual em dia, né, Fernando? E vou dizer, segunda de manhã, quarta de manhã, sexta de manhã, quando estamos assistindo a live, estamos nos exercitando espiritualmente. Nas terças e quintas e sábado, quando não estamos na live, mas lemos a palavra, estamos nos exercitando. Quando vamos à escola da Bíblia, estamos nos exercitando. Quando ouvimos o programa Jesus é Nossa Esperança, estamos exercitando. Então, olha, isso vai nos fortalecendo e depois começa a exercer, a praticar esse exercício de forma, né, para o mundo ver, fazendo Exatamente. boas ações, né? Então, é uma série de coisas que realmente, olha, a riqueza do texto é grande demais. Fabulosa. Valeu. É isso aí, pessoal. Exercício, né? Essa comparação é perfeita, né, pessoal? A gente faz o exercício na academia, fica forte, né? Nossos músculos ficam fortes. E quando a gente faz o exercício espiritual, a gente também fica forte, né? Também fica forte espiritualmente. É igualzinho. E o inverso também, né, Fernando? Quando eu deixo de ir para academia, sabe, eu fico fraco, né? O nosso corpo ele vai enfraquecendo. Eu sinto, às vezes eu passo 1 a 2 semanas sem ir para academia, quando eu viajo e tudo, e quando eu volto para academia é um sofrimento. O músculo já fica fraco e a gente também. Se eu passar 1 semana, 2 semanas sem ler a palavra, sem estar com os irmãos, não vou para o culto, ó, enfraquece também. Enfraquece é igual, tá certo? Então esse texto aí realmente maravilhoso. Deixe seu exercício espiritual sempre em dia. E como o Fernando falou, coloque aí nos comentários o que é o exercício espiritual para você, né? Quais são os exemplos aí de exercícios, né? Na academia tem várias máquinas, vários exercícios. E aí, né? Fernando já falou algum, não foi, Fernando? Orar, ler a palavra, né? Jejuar, tem vários exercícios, né? Assistir a live, né? E para você, o que é que você faz mais? Coloca aí que a gente quer saber. O que é que você faz mais aí? Daniel, todo dia de manhã eu me exercito espiritualmente fazendo isso. Coloca aí que a gente quer saber, tá certo? Muito bom. João 3,16, chegamos no capítulo 5. Capítulo 5 aí de 1 Timóteo, também uma bênção, né, João? Para despertar curiosidade, eu pergunto para Daniel. Não precisa responder, Daniel, é só perguntar. Você já repreendeu seu pai? Eita, seu pai biológico. É interessante. Fernando, você já repreendeu seu pai biológico? Imagine, né? Sabia uma coisa? Sabia que essa semana eu aprendi como é que eu vou repreender Fernando ou admoestar Fernando? É como um pai. Eu aprendi que é como um pai. Você sabe como é que eu vou admoestar Daniel? É como um irmão, porque eu estou no meio. Tem Fernando com mais idade e Daniel com menos do que eu. Então, quando eu for, é como um pai, sabe? Então, você, né, é com amor. Ah, pai, Fernando, assim, Fernando, sabe? Com Daniel, meu irmão, é junto. É aqui. É o que Paulo, né, ele fala para Timóteo lá no início do capítulo 5, no versículo 1, Paulo diz: não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com o seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães e a mais jovem como irmãs, com toda a pureza. Meu irmão, como é que você tem repreendido o seu irmão? Como tem sido, né? Sabe? Então, a repreensão, eu aprendi, é com amor, é com pureza. Então, essa é a dica, sabe, Daniel? É para que você, quando for falar com o seu irmão com a idade
maior do que a sua, sabe? É como um pai. Você vai, ó, com pureza. Pai, ó, sabe como é que é? Quando for mais jovem, meu irmão, sabe? Se for uma senhora, é mãe, sabe? Eu aprendi como eu vou tratar Fernando. Eu aprendi como eu vou tratar meu irmão Daniel e meu pai Fernando. Sempre. Papai. Amém. Sempre com amor, né, João? Sempre com amor, né? E aí, João, eu posso dizer, meu irmão, que você já é um que almeja o episcopado, porque isso é mansidão, é agir com mansidão, domínio próprio, entender a fragilidade do irmão mais velho e conseguir trazer para ele o ensinamento verdadeiro sem precisar maltratá-lo, né? É muito bom, João. Com pureza, Muito importante. Pureza. É verdade, pessoal. Muito bom, né, pessoal? Devemos saber como tratar os irmãos mais velhos, né? Como o João falou, como um pai, com amor, com carinho, né? Sem gritaria. Tem gente que fala alto, né, pessoal? Tem gente que não tem mansidão, tem gente que, sabe? Aí você diz, Daniel, mas quando eu vou repreender meu pai, eu levanto a voz para ele, ó, tá errado também. Já tá errado de antes, né? Já tá errado de antes, né? Você deve tratar seu pai biológico muito bem, tá certo? E deve tratar seu irmão igual você trata seu pai, se você trata seu pai bem. Se você não trata seu pai bem, tá errado também. Não é isso? Né? Precisamos honrar nosso pai e nossa mãe. Valeu, João. Olha aí, né? Temos um pai aqui de um lado, né? Estou aqui, ó, entre um pai e um filho, né? Pelo que eu entendi aí. Né? O pai e o filho aí, muito bom. Legal, que coisa boa. E você, Fernando Pinheiro? E aí, o que é que te chamou a atenção aí nesse capítulo 5? Dentro desse mesmo contexto de como tratar as pessoas, né? O apóstolo Paulo aqui, tratar os que creem, né? Aqui na linguagem de hoje, também estou lendo aqui na linguagem de hoje, o apóstolo Paulo fala aqui como deve tratar as viúvas, cuidar das viúvas. No verso 4, ele diz aqui, ó, se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim, eles pagarão o que receberam dos seus pais e avós, pois Deus gosta disso. Deus gosta disso também, né? Interessante. O apóstolo Paulo está falando aqui como tratar dos que creem, né? Ele fala sobre aqui o idoso, o homem mais velho, e aqui no verso 4 fala sobre a viúva. E o que me chamou a atenção é que o apóstolo Paulo diz aqui que os filhos e netos são eles quem deve primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos. E isso eu entendi que serve esse texto aqui quando o jovem ler esse texto, ele também vai conseguir captar muitas informações, receber muitas informações que ele tem compromisso com os mais velhos. Ele tem compromisso com seus pais. Não é só a igreja que tem, mas os filhos e netos têm compromisso com seus pais, com seus avós. Eu achei interessante aqui, né? Então, o apóstolo Paulo, não somente ele está trazendo um ensinamento para a vida religiosa, mas também para a prática e os cuidados dentro da própria família. Então, esse, para mim, foi um destaque muito importante, porque hoje, quando a gente vê, às vezes, os pais sendo abandonados pelos filhos, né? E muitas vezes alguns filhos não conseguem entender que são responsáveis, que devem cuidar dos seus pais. Se a gente vier com a palavra de Deus, a gente vai encontrar aqui nas entrelinhas, passagem que vai nos mostrar isso. Então, dentro da igreja, nós somos responsáveis, nós somos ensinados a cuidar dos irmãos, mas quando nós somos filhos e netos, nós temos uma responsabilidade com os nossos pais, com os nossos avós. Então, o apóstolo Paulo traz isso de uma forma muito rica aqui, né? E isso pode ser uma forma de ensinar também aos jovens, não somente dentro da igreja, mas dentro da sua própria família. Interessante, Daniel. Interessante, João. Muito bom, né, pessoal? Lembrar aí de tratar, né? Como tratar também a sua família, né, pessoal? Não abandonar a sua família, cuidar primeiro da sua casa, né? É um ministério importante aí,
né, que Fernando lembrou a gente, não é isso, Fernando? Interessante, Daniel, que quando as pessoas, você falou bem aí, quando as pessoas não tratam bem a sua própria família, né? Como é que eles podem, né? Se a Não gente faz sentido, for pegar para as qualificações do episcopado, né, João? Se as pessoas não cuidam da sua casa, como vai cuidar, né, da Igreja de Cristo? Se as pessoas não cuidam bem dos seus mais velhos dentro de casa, como é que eles vão cuidar, também, né? né? Então, a casa da gente, a família já é um ministério, né? Isso, exatamente. Interessante. É uma coisa Posso falar? que eu aprendo bastante lá na aula de casais da igreja, é justamente isso, assim, né? Que a gente sempre ouve falando, ó, a família, né? Nossa família de casa é nosso primeiro ministério, né? É nosso primeiro ministério que eu sou responsável, independente dos ministérios que eu tenho na igreja, a minha família é o meu primeiro ministério, e se eu não estiver cuidando desse ministério, olha, né? Até a palavra diz aí no versículo, né? Que a gente é pior do que os descrentes, pior do que os descrentes, se eu não olhar para dentro de casa. É isso, Daniel. Só um comentário rápido. O que me chama também muita atenção, Daniel, é que quando eu conheci a Igreja de Cristo, isso foi uma das coisas que me impactou muito, né? Os irmãos, às vezes, pediam para fazer alguma coisa, para ajudar em alguma coisa, mas dizia, primeiro, veja a sua casa, faça as suas obrigações de casa, e aí depois você vem. Sabe? Eu achei interessante isso, porque o mundo aí fora, o mundo religioso aí fora, muitas vezes não age assim, não. Quer Né? nem saber. Eles querem saber. O mundo por aí tem muitas igrejas, né? Tem muitas denominações, tem muitos lugares aí dizendo traga o que você tem, independente, né? Independente de como vai ficar a sua família, não quero nem saber, traga, né, pessoal? Infelizmente, hoje em dia tem muito isso também. Mais uma coisa para a gente ficar atento, né? Ficar atento. Beleza, João, beleza, Fernando. Esse foi o capítulo 5, né, de 1 Timóteo. Maravilha esse livro, né, pessoal? Mais um livro incrível para a gente meditar. Falta só o capítulo 6, a gente vai falar aqui já já, mas antes, deixa eu abrir aqui os comentários, tá certo? A gente gosta desse bate-papo aqui, né? Mas também gosta de ver o bate-papo de vocês aí nos comentários, sabendo o que é que vocês estão trazendo para a gente se edificar também. Então, ó, os comentários do programa passado, né, que a gente gravou lá na Escola da Bíblia, no Vendaval, na chuva, no temporal, todo, né? Teve de tudo, né? Deixa eu ver o que foi que os irmãos comentaram aqui, ó. Teve comentário de Ricardo Cavalcante, um abraço para Ricardo, dando boa tarde, graça e paz. Marilu também deixando comentário, Marilu sempre com a gente, dizendo o que, Marilu? Jesus, a nossa esperança. Marilu deixou um Jesus a nossa esperança. João 3,16, olha aí, João também comentou, colocou que estava assistindo às 13h14, né? Estava assistindo em Brasília, 13 horas e 14 minutos, acompanhando com a gente após o almoço com Luzia. Aê, Luzia! Um abraço aí, Luzia, sempre acompanhando também a gente junto com o João, o Leia a Bíblia Cast. Quem mais está com a gente? Olha aí, Sônia Lima também deixou comentário, paz de Cristo amados. Vamos passar de 1000, olha aí, vamos passar de 1000, né, Sônia? Que mais e mais pessoas conheçam a palavra da verdade. Amém, pessoal. Tá pertinho, hein? Tá pertinho. No momento dessa gravação aqui, estamos em 999. Falta um, hein? Acredito que no próximo programa já vamos estar aqui festejando, né, os 1000 inscritos no canal. Que bênção, hein, pessoal? Já imaginou 1000 pessoas recebendo a palavra de Deus, né, lendo com a gente? Olha aí que coisa boa. Então, ó, nos ajuda aí, fique em oração, nos ajuda, compartilhe o link, que a gente quer passar de 1000 com certeza, tá certo? Agora a gente vai dobrar a meta, né? A gente vai chegar na meta e a gente quer dobrar a meta, tá certo? Valeu, Sônia. Maria Aparecida também comentando com a gente, graça e paz em Cristo Jesus. Amém, Maria Aparecida, valeu. Inês também deixou mensagem. Aí, Inês, coisa boa. Ela botou, que paisagem de paz. Olha aí, que paisagem de paz. Graça e paz para esses 3 irmãos. Gratidão, amém, né? A paisagem lá do Jardim de Oração, onde a gente gravou, realmente é uma paz, né? É uma tranquilidade ali, que é uma bênção, né? Dá vontade de gravar ali todo dia ali, dá vontade, é uma paz e uma tranquilidade, realmente, lá naquele jardim. Valeu, Inês. Neide Cavalcante também, olha aí, Neide vai participar já, hein? Vou dar um spoiler aqui, ó, Neide Cavalcante vai participar daqui a pouquinho desse episódio, já, beleza? Ó, Neide colocou aqui, graça e paz. Ultimamente eu só estou assistindo no gravado e tem sido cada vez mais bênçãos para as nossas vidas. Amém, né, pessoal? Se você puder assistir ao vivo, né, as lives, por exemplo, né, beleza. Mas se não puder, ó, pode assistir gravado quantas vezes quiser, tá certo? Compartilhar
né? Que quanto mais você assistir, até melhor, né? Porque você vai fixando mais a palavra de Deus. Beleza, Neide? Que Deus te abençoe. Hilda Mello também está com a gente. Um abraço para a Hilda. A Hilda deixou aqui um mini PP, eu acho, viu? Deixa eu ver aqui, ó. Ela colocou aqui, eu acho que já é um PP, vê. Diz assim: boa tarde, graça e paz. Gostei do Leia a Bíblia Cast. Meus irmãos, nesse momento, vamos embora para mais um resumão, porque nessa semana tivemos primeiro e segundo Tessalonicenses, com muita informação, para nos fortalecer com gratidão. Aí, gostei, valeu, Hilda. Hilda tá caprichando aí, viu, Hilda? Tá cada vez ficando melhor aí, essas suas mensagens, que já ajudam a gente aqui também no pré-poema. Valeu, Hilda. Quem mais deixou comentário? E ela colocou também aqui, orar sem cessar, né, Hilda? Né, destacando aí o Tessalonicenses, né, pessoal? Orar sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, não é isso? Orar sem cessar. Ou é o versículo 14? Agora não sei se é o 14 ou o 17. 17, não é isso, João? É 17 mesmo, né? Cessar. Orar sem cessar. Olha aí, Hilda colocando pra gente. E ela colocou aqui, ó. Ao deitar, ao me levantar, sem orar, não dá. Aí, gostei, Hilda. Olha aí, rapaz, tá ficando craque, Hilda, né? Deixa eu ler de novo aqui, ó. Ao deitar e ao me levantar, sem orar, não dá. Aí, dá até um cântico isso aí, viu? Tá bem legal. Hilda tá assistindo às 15h21, ouvindo o resumão em oração. Aí, muito bom, Hilda. Tá ficando craque, Hilda. Valeu, Deus te abençoe, viu, irmã? Quem mais tá com a gente aqui, ó, deixando comentário? Maria Lima, também assistindo às 15h, ó, ela colocou aqui em Recife, 15h21. Eu amei o comentário de João, falando em 1 Tessalonicenses sobre santificação. Realmente está muito difícil para nós, todo mundo, né? Eu tenho orado pedindo a Deus para ele blindar, né, as vistas dos meus servos, só mesmo Jesus, que é a nossa esperança para nos fortalecer a cada um de nós. Valeu, é verdade. Amém, Maria Lima, é verdade, né? Temos que pedir a Deus para nos ajudar em santificação, porque tá difícil, viu? Cada vez mais, né? Fernando falou também, eu lembro, né? Fernando falou que o mundo, né, tá anestesiado, sabe? Tá cada vez mais difícil aí. Vamos orar por essa santificação, né, João? Sem santificação, ninguém se aproxima de Deus. Não existe, né? Nenhuma conexão. Ninguém verá o Senhor, né? Como diz a música. Valeu. Tânia Leão também deixou comentário aqui. Um abraço para a irmã Tânia Leão. Também deixou um boa tarde, graça e paz. Jorge Luiz também comentou. Olha aí, Jorge Luiz também dando boa tarde. Também dizendo... Jesus, a nossa esperança. A nossa esperança. Valeu, Jorge. Valeu, Sueli. Minha mãe também comentando aqui. Boa noite. Olha aí, minha mãe assistindo à noite. A paz de Cristo, mãe. Josélio também comentando aqui. Josélio sempre participando com a gente. Ele colocou: boa noite, Daniel, João e Fernando. Graça e paz. Estou jantando e assistindo o resumão, porque Jesus é a nossa esperança. Aê, Josélio aí jantando, né? E aí, Josélio, tá jantando de novo aí? Ó, aproveita aí, janta, né? Ouvindo aí o resumão da semana. Lembrando... Jesus, a nossa esperança. Valeu, Josélio. Ele também disse que fica muito feliz, né, pessoal? Fica muito animado quando vê os irmãos fiéis a Cristo, mesmo que não seja da congregação da qual ele se congrega, né? Mas nesses últimos tempos, um irmão que tem me animado é o irmão Helder. Olha aí, ele né, agradecendo ao irmão Helder Salles, evangelista da igreja de Natal. Esse irmão e sua família têm sido uma bênção na vida espiritual. Agradeço muito a Deus pela sua família maravilhosa. Amém, né, pessoal? Olha aí, Josélio lembrando do irmão Helder, né, pessoal? E assim a gente se anima, né? Um sempre animando o outro, é uma bênção, é uma maravilha, né? Isso é muito importante para a igreja, muito importante. Vocês não sabem o quanto é importante, né? Um tá animando o outro, Josélio agradecendo aí pelo irmão Helder. Um abraço aí. Josélio, chama o irmão Helder aí também, ó, já que ele te anima, chama o irmão Helder aí para ler a Bíblia com a gente também, né? Ver o resumão com a gente, beleza? Quem mais aqui, ó? Muitos comentários. Miriam também deixou comentário. Um abraço para Miriam, sempre com a gente. Silvana Guerra, também sempre com a gente. Silvana Guerra, né, fez o PP da semana passada, não foi, Silvana? Ajudou o João. João ficou de folga a semana passada. Silvana Guerra mandou um PP maravilhoso. Valeu, Silvana. Ela dizendo aqui, ó, chegando da labuta e assistindo o resumão. Olha aí, deve ter sido na segunda, né? Ó, segunda-feira ela chegou da labuta e já pegou o resumão e já assistiu. Valeu, Silvana. Ela disse que está assistindo às 23h50. Olha aí, né? Quase de madrugada, Silvana acompanhando. E por último, pessoal, tem a nossa irmã Shalom, nossa irmã Vânia,
também deixou comentário. Cheguei 14 horas. Não, 1h44. Olha aí. 1h44. Uma hora. Olha aí, madrugada também. Vânia. Olha aí, Vânia também no silêncio, 1h44. né? Eu 1h44. observei. Olha aí. 1h44, madrugada. Eu vi aqui de longe, pensei que era 14, mas não. É 1h44, né, Shalom? Nossa irmã Vânia aí no silêncio, né? Vânia no silêncio da madrugada. Eu vou falar baixinho aqui, viu, Vânia? Para você estiver assistindo. Ela tá ouvindo agora, ela tá ouvindo tá agora. Ouvindo. Que hora você tá vendo agora, Vânia? Que hora você... Coloca aí, tá certo? Que hora, né, pessoal? Muito legal. E por último, a irmã Emanuele Moura também deixou comentário, ouvindo hoje às 11 horas. Olha aí, ouvindo às 11 horas. Nossa irmã Emanuele. Valeu, Emanuele. Que Deus te abençoe. Valeu todos vocês que participam. Muito legal, vocês nos animam muito, né? Continuem participando, deixando aí seus comentários, tá certo? Que sempre nos edifica bastante a continuar no resumão. E vamos finalizar então, né, pessoal? Vamos finalizar essa carta de Timóteo com o capítulo 6. E aí, João 3,16, qual é o seu destaque? Capítulo 6. É bom lembrar que o capítulo 6 foi ontem, sábado, leitura extra, estrelinha lá no seu mapa, né, Daniel? Isso. É bom lembrar que foi no sábado, ontem, né? E o que é que acontece? Eu separei o versículo 11, onde Paulo diz o que fugir e o que seguir. Então, você sabe o que você deve fugir e o que você deve seguir. Olha, ele vai dizer para Timóteo, ó, fuja de tudo isso, do versículo 10, antes, né? E no versículo 11 ele diz assim, fuja de tudo isso e siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Como eu gostaria de detalhar aqui cada um para você, né? Cada um, mas o tempo não permite, mas eu quero que você medite durante esses dias que antecede o Leia a Bíblia Cast, no próximo domingo. Então tem justiça, piedade, fé, amor, perseverança e mansidão. Então, daqui até domingo, comenta aqui, medita cada dia e escreve aqui. Segunda-feira, amanhã, eu quero que você coloque justiça. Terça, piedade. Quarta, fé. Quinta, amor. Sexta, perseverança. Sábado, mansidão. E domingo eu encontro você na congregação. Ou no mais um resumão. Lembra, sábado é mansidão. E vejo você no próximo resumão. Mas eu não poderia deixar de dizer o versículo 12, onde Paulo fala para Timóteo, combata o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Meus irmãos, chegou o momento de você testemunhar com a sua vida. O verdadeiro cristão é um seguidor de Jesus Cristo. Se você ainda não tomou essa decisão, faça hoje a confissão. Chegue perante as outras pessoas. Você confessa ao Senhor Jesus como Senhor e seu Salvador. Você se arrepende dos seus pecados e você desce as águas. Aí você está fazendo a confissão diante de muitas testemunhas. Você entrega a sua vida, você morre para o mundo e nasce para Deus. Nunca esqueça, é preciso nascer de novo. Muito bom. Preciso nascer de novo. Lembra disso. E nunca esqueça que Jesus é a nossa esperança. Jesus, maravilha. A nossa esperança. Muito bom, né, pessoal? Maravilha, Daniel. Gostei aí dos itens, né? Gostei dos itens aí. Segunda, terça, quarta, né, pessoal? São exercícios, né? São exercícios que a gente falou aí, né? Todo dia um exercício aí. Mansidão, gratidão, né? Tudo isso, ó. Espero que você tenha anotado aí o que o João falou, tá certo? Importante a gente fazer. Eu vou tentar fazer aí. Versículo durante a semana, 6. né? Amanhã é o quê, João? Amanhã é o quê? Segunda-feira é o quê, João? Justiça. Justiça, olha aí. Amanhã, justiça. Terça, piedade. Quarta é fé. Quinta é amor. Sexta, perseverança. Sábado é mansidão. E domingo eu te vejo aqui no resumão. No resumão, olha aí. Anota aí, pessoal. Anota aí. Te vejo aqui no resumão. No resumão. Valeu, João 3,16. Aí foi o capítulo 6. E você, Fernando? O que é que você viu aí nesse capítulo 6, Fernando? Muito bom, Daniel, João. Essa citação de João aí. Eu vi desde o verso 3, né?
quando Paulo fala sobre os falsos mestres e o perigo das riquezas, né? E aqui ele diz, no verso 3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. Aquilo que a gente falou no início, né? Desde o primeiro capítulo. Então, se alguém ensina a doutrina que não é a doutrina de Cristo, aí vem o que João trouxe aqui para a gente no verso 11. Mas você, que é homem de Deus, você, mulher de Deus, fuja de tudo isso, né? Que o apóstolo Paulo diz aqui, né, João? Então, se as pessoas estão ensinando coisas que não são a palavra de Deus, olha, não perca tempo. Não vá criar situações de discussão. Às vezes eu sei que é difícil a gente se sair, a gente deixar para lá, a gente parar no meio da discussão, porque a gente vê que às vezes é absurdo o que eles trazem, mas se não for a palavra de Deus, faça como disse aqui no verso 11, João leu para a gente, fuja de tudo isso. Fuja de tudo isso. Busque somente a palavra de Deus. E aí, tem os exercícios espirituais que João trouxe aí, né? Então, vamos estar focados na palavra de Deus e deixar para trás tudo que não for a palavra de Deus. Fugir. É esse meu destaque. E o apóstolo Paulo aqui, na carta a Timóteo, ele é muito claro, né? Ele é muito claro. E eu vejo Timóteo, um jovem, né? Timóteo era um jovem. Isso. Eu me vejo hoje, assim, como se estivesse na posição de Timóteo, apesar da idade, né, João? A idade, mas na posição de Timóteo, recebendo todas essas informações que vão me ajudar na caminhada. Sei que a minha caminhada vai ser mais curta do que a de Timóteo, mas eu posso dizer que, com certeza, vai me ajudar. Me ajudar amém, muito. Amém. Amém. Muito bom, né, pessoal? Muito bom, realmente. Com certeza vai nos ajudar e tem nos ajudado, né, Fernando? Todo dia. Lembrar de fugir dessas coisas, discussões inúteis, né? Fugir de coisa que não edifica, né? Fugir dessas coisas que não são a vontade de Deus. Fique atento e corra mesmo, corra para longe, saia de perto, né? Saia de perto, né? Se exercitar espiritualmente, né, Daniel? Exercitar espiritualmente. Muito bom, né, pessoal? Primeira carta de Timóteo concluída. Que maravilha, que bênção. Espero que você tenha se edificado, assim como a gente se edificou também, né? Lendo durante a semana e agora no resumão, repassando tudo que a gente viu, beleza? Que Deus abençoe a todos. E agora, para fechar com chave de ouro esse episódio, vamos ter pré-poema, João, ou não vai ter? Sim, Daniel, vai ter PP sim. E antes eu quero animar Fernando. É meu pai na fé. Então a fé não tem idade. Ah, boa. Foi bom. Para animar. Para animar. E eu também, eu digo, João, se fosse mais velho do que eu, seria meu pai na fé. Mas é meu. A fé não tem idade, gostei. A fé não tem idade. Todos vocês são pessoas que me fortalecem muito na fé, tenho certeza. Glória a Deus. Vamos embora para o PP. Então, vamos lá, aperta o play aí. De remo ou de bote? Vamos embora para Timóteo. Presbítero, bispo e pastor suportam muita dor. Com remo, bote, vamos embora para mais um combate. Sempre orando com a ajuda do nosso mediador. Instruções para homens e mulheres, segundo Timóteo, com ou sem dor. Exortação é aqui no resumão. E aproveita, avisa a vizinhança que Jesus é a nossa esperança. Jesus, a nossa esperança. Muito bom, maravilha, muito bom esse PP aí, né, pessoal? De remo de bote, né? Vamos embora. Combate o bom combate, né, João? Combate, né? Com sofrimento, né? Aí realmente o trabalho aí do diaconato
dos bispos. Que coisa boa, né? PP, muito bom. Mais um PP pra gente ajudar, né, pessoal? A fixar, a ficar lembrando aí. Nunca mais você esquece, né? De remo ou de bote. Vai sempre Vamos lembrar. embora para Timóteo. Vamos embora. E agora, Fernandão, tem poema hoje, Fernandão? Como é que vai ser esse poema hoje? A nossa irmã Neide Cavalcante, recitado por Daniel Silva. Aê, Fernando de folga hoje, né, pessoal? Olha aí, semana passada, João folgou, a gente pediu, né? A gente pediu para Fernando folgar e olha aí, Neide atendeu, viu, Fernando? Olha aí, Neide atendeu o chamado e aí mandou um poema maravilhoso, pessoal, aqui que eu vou recitar, né? Como eu sempre vou me esforçar aqui, viu? Porque para recitar esse poema de Neide, né, a altura, né, é difícil, viu? É difícil, pensa que é só ler não, viu? É difícil, tá certo? Então, deixa eu abrir aqui. Vamos passar, então, pelo poema de Neide Cavalcante. Neide Cavalcante sempre participando, sempre ajudando a gente aqui nos poemas. Deixa eu abrir, perdi aqui o poema. Cadê? Deixa eu abrir de novo, achei. Pronto. Vamos lá, então. O poema de Neide, pessoal, maravilhoso, fala sobre o diaconato. Olha aí, o diaconato que a gente viu essa semana em Timóteo. Neide caprichou, Neide Cavalcante. Ouça com atenção, então, o poema de Neide. Diz assim: diaconato. Se diácono os irmãos pretendem ser, existem regras estabelecidas. Ser homem de uma só mulher, não ser chegado a bebidas. Leia sempre a palavra, se esforçando para cumprir. Caso contrário, o diaconato você não pode seguir. Também se faz preciso que sejam testados. Caso aprovados, podem exercer o diaconato. Quanto às mulheres, saibam ser inteligentes, respeitáveis, exercendo seu papel, em tudo ao Senhor sendo fiel. Obedecendo a essas regras, os irmãos serão bons ministros de Jesus, levando a palavra de fé, seguindo o caminho da luz. Assim diz a palavra de Deus: aquele que bem desempenha o diaconato alcança de Deus prioridade e por ele será abençoado. Tenho que deixar registrado onde se encontram tais informações. Na primeira epístola de Timóteo, 3 versículos 8 a 12, guardem bem em seus corações. Que vos abençoe o nosso Deus. Então serão todos iluminados, caminhando para os céus e com vitória sendo contemplados. Amém. Que maravilha, viu, Neide? Que obra-prima, né não, pessoal? Que obra-prima aí da irmã Neide. Maravilha. Eu acho que eu vou mandar esse poema no grupo escrito, viu, pessoal? Vou mandar no grupo escrito. Todo mundo merece ler de novo aí esse poema de Neide, né? Neide cada vez melhor também aí os poemas, sempre nos edificando, viu, Neide? Muito obrigado. Continue mandando, tá, Neide? Continue mandando. Fernando gosta, né, Fernando, de ficar de folga aí. E a gente também gosta aí da participação de todos os irmãos aí, Neide caprichando nesse poema Diaconato. Valeu, pessoal, com esse belo poema, então a gente se despede do Leia a Bíblia Cast. Valeu, Fernando, valeu, João, valeu você, até o próximo Leia a Bíblia Cast. Tchau, tchau, pessoal, valeu, valeu.